Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nélio Alves falando. Neste vídeo nós vamos ver uma coisa importantíssima, fundamental em programação, que são as expressões aritméticas. Então vamos lá. Expressões aritméticas são aquelas expressões que, quando calculadas, o resultado vai dar um valor numérico. Por exemplo, a expressão aritmética 4 mais 5, quando avaliada, o resultado dá 9. Muito bem, para você construir expressões aritméticas, você precisa conhecer os operadores aritméticos. Os operadores aritméticos mais comuns são adição, subtração, multiplicação e divisão. E tem um quinto operador aqui que não é tão conhecido, que é o resto da divisão, ou mod, que é representado pelo símbolo de porcentagem. Mas não é um cálculo de porcentagem, ele significa resto da divisão. Daqui a pouquinho nós vamos ver exemplo para isso ficar mais claro. Muito bem, além de conhecer os operadores em si, você tem que entender que estes operadores eles têm uma regra de precedência entre eles. Como assim? Os operadores multiplicação, divisão e mod têm uma precedência maior, ou seja, eles são feitos preferencialmente em primeiro lugar em relação aos operadores de soma e subtração. Vamos ver alguns exemplos que isso vai ficar mais claro. Vamos lá. Neste primeiro exemplo aqui, eu tenho a expressão 2 vezes 6 dividido por 3. Se você verificar a precedência, o operador de multiplicação tem a mesma precedência do operador de divisão. Quando a precedência é a mesma, você simplesmente resolve a expressão da esquerda para a direita. Então, você vai realizar o cálculo 2 vezes 6, que dá 12, e você pega esse resultado 12, divide por 3, que dá 4. Ou seja, o resultado dessa expressão inteira dá 4. No segundo exemplo, eu tenho a expressão 3 mais 2 vezes 4. Se você observar a precedência, a multiplicação ela tem precedência maior em relação à soma. Portanto, embora a soma esteja mais à esquerda, a multiplicação é que vai ser feita em primeiro lugar. Então, essa expressão aqui ela vai ficar 2 vezes 4, que dá 8, e o resultado 8 mais 3 dá 11. Já neste terceiro exemplo, eu tenho aqui ilustrado o uso de parênteses. O parênteses serve para quebrar a precedência. Então, por exemplo, se eu tenho a mesma expressão, 3 mais 2 vezes 4, porém, com o parênteses aqui no 3 mais 2, o que isso significa? A regra do parênteses é a seguinte: tudo que está entre parênteses é feito em primeiro lugar. Então, neste caso, eu vou ter o 3 mais 2 feito em primeiro lugar, que dá 5, e o resultado 5 vezes 4, que dá 20, que é o resultado da expressão toda. No quarto exemplo, eu tenho 60 dividido por 3 mais 2 vezes 4. Como eu tenho um parênteses aqui no 3 mais 2, a primeira coisa que vai ser resolvida vai ser o 3 mais 2, que dá 5. Aí a expressão fica 60 dividido por 5 vezes 4. Como a divisão e a multiplicação têm a mesma precedência, aí eu faço da esquerda para a direita. Então, vai ficar 60 dividido por 5, que dá 12. 12 vezes 4, 48. Já no quinto exemplo, eu tenho dois níveis de parênteses. Em programação, você não usa parênteses, colchetes e chaves conforme nós aprendemos na escola. Em programação, é só o parênteses, pessoal, que dá o mesmo efeito. E você pode usar quantos níveis de parênteses você quiser. E a regra continua sendo: o que está entre parênteses é feito em primeiro lugar, sempre do mais interno para o mais externo. Então, em primeiro lugar aqui nessa expressão, eu vou fazer o 3 mais 2, que dá 5. O resultado 5 eu vou multiplicar por 4, porque tem outro parênteses aqui. Então, 5 vezes 4 dá 20. E aí, por último, eu faço 60 dividido por 20, que dá 3. Muito bem, agora vamos ver alguns exemplos com o operador mod. Quanto que dá o resultado da expressão 14 mod 3? O resultado dá 2. Por que dá 2? Porque se você pegar o 14 e dividir por 3, vai dar 4. 4 vezes 3, 12, para 14, 2. Então, o resto dessa operação dá 2. Por isso que o resultado de 14 mod 3 deu 2. Neste outro exemplo, 19 mod 5. O resultado dá 4. Por quê? Se eu faço 14 dividido por 5, dá 3 e sobra 4. Então, o resto dá 4. Por isso que deu esse resultado aqui. Muito bem, pessoal, neste vídeo nós vimos sobre expressões aritméticas. Nós aprendemos os 5 principais operadores de expressões aritméticas, que é a soma, subtração, multiplicação, divisão e mod. Nós aprendemos sobre precedência de operadores, porque os operadores multiplicação, divisão e mod têm precedência superior em relação aos operadores soma e subtração. Nós também aprendemos sobre o uso de parênteses e vimos alguns exemplos para ilustrar como tudo isso funciona. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!